Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros. Voltamos aí com a série de vídeos aqui do Tático Concurso. Dessa vez pegando as questões de 2008 do Código Disciplinar e, consequentemente, 2012, concurso 2012, concurso 2016. Vamos iniciar aqui com a questão. Primeira questão, são 10 questõezinhas, são rápidas. Vai ser rápido. 10 questões. Primeira questão. O Código PMBMCE aplica-se aos militares do Estado de Serviço Ativo, da Reserva Remunerada e também aos militares do Estado ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aliás, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Quando ele diz a questão, o Código PMCE aplica-se aos militares do serviço ativo, da Reserva Remunerada e também, já está errado. Esse e também já errou tudo aqui, ó. Por quê, professor? Porque o Código Disciplinar ele se aplica aos militares da ativa e aos da reserva remunerada. E no parágrafo 1 nós vimos o caso de exceção, que são os militares reformados, que são os militares ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos, que a questão traz, e os magistrados da Justiça Militar. São 3 exceções que não estão sujeitas ao Código Disciplinar. Portanto, a questão se encontra errada, está lá no artigo 2º do Código. Professor, o código só se aplica a quem? O código só se aplica a ativo e só se aplica a RR. Professor, mas ele e os reformados? Não. Reformados, está um x aqui, ó, que é para o código não se aplica aos reformados. Aqui qualquer reforma, viu? Incapacidade ou idade. Os magistrados e os que a questão citou, né? Cargo público não militar ou eletivo. Quem é eletivo? Os parlamentares aí, o capitão Wagner não se aplica mais porque ele está eleito, entendeu? Então o código não se aplica mais ao capitão Wagner por estar eleito. Aos magistrados, então tá tendo lá um conselho de justiça, que a gente lembra lá da primeira instância da justiça, do artigo 51, que é composto por 5 juízes, sendo um juiz de direito e 4 oficiais do último posto. Esses 4 oficiais, durante o período que ficar na função do juiz, não estão sujeitos ao código disciplinar. Próxima questão. O governador do Estado é o chefe supremo das corporações militares do Estado e compete a ele, observando sempre os requisitos da antiguidade e precedência funcional, conferir a graduação das praças. A questão se encontra errada por causa disso. Por quê, professor? Quem é que confere as graduações das praças? Nós sabemos que quem confere a graduação da praça é o comandante-geral da respectiva corporação. E o governador, professor, que está citado aqui na questão, o governador ele confere os postos, o grau hierárquico dos oficiais, que é o posto oficial. É ele que faz isso aqui. O comandante geral faz das praças. A questão inverteu. A questão aí foi tirada aí provavelmente do artigo 3º, parágrafo 1º. Próxima questão. A antiguidade entre os militares do Estado em igualdade de posto ou graduação é estabelecida sucessivamente pelas seguintes condições: data da última promoção, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, classificação no curso de formação ou habilitação, data de nomeação ou admissão e, por fim, maioridade. Eu peço que os senhores se atentem a sempre que cair uma questão com esse assunto, a palavra sucessivamente. E sempre também em igualdade de posto ou graduação. O que significa isso, de Souza? Se estiver falando de 2 sargentos, tem que ser um primeiro sargento, comparado com outro primeiro sargento. Por quê, professor? Porque um segundo sargento e o primeiro sargento já é mais antigo, tá um cargo acima, são cargos diferentes. Então tem que ser primeiro sargento, segundo sargento com segundo sargento, terceiro sargento com terceiro sargento, segundo tenente com segundo tenente, primeiro tenente, porque são igualdade de posto ou graduação. E sucessivamente, professor, o que quer dizer sucessivamente? Que devem seguir a ordem. Devem seguir a ordem que está lá no artigo. Que está lá no artigo 4º. Depois de uma lida lá, tem que seguir nessa ordem. Portanto, questão certa. Quando nós começarmos a dar uma videoaula, que nós vamos fazer, nós vamos explicar cada assunto, os assuntos mais relevantes. Próxima questão, 7 e 9. A deontologia militar estadual é constituída pelos valores e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta, que se põem para que o exercício da profissão do militar atinja plenamente os ideais de realização do bem comum. A deontologia reúne princípios e valores lógicos, princípios e valores úteis e lógicos, a valores espirituais superiores, destinados a elevar a profissão do militar à condição de missão. Essa questão está certa, pessoal. Por quê? Como é que eu ensino meus alunos? Olha, se eu somar
os valores mais os deveres éticos, eu vou ter normas de conduta. E essas normas eu devo seguir. E pode prestar atenção que cada valor lá do artigo 7º vai estar ligado a um dever do artigo 8º. Entendeu? Então a questão está certíssima, prevista no artigo 6º do Código Disciplinar. Próxima questão. Os deveres éticos emanados dos valores militares estaduais e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão moral inclui, aí ele vai elencar dedicação em tempo integral ao serviço militar, buscando, com todas as energias, o êxito e o aprimoramento técnico, profissional e moral. A abstenção do uso do posto, graduação ou cargo para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Exercício constante da função pública com honestidade, não aceitando vantagem devida em qualquer espécie. Essa questão aqui está correta, foi tirada do artigo 8º, que são os deveres, mas eu quero que vocês atentem a uma coisa. No artigo 7º nós temos os valores: patriotismo, civismo, profissionalismo, verdade real, honra, dignidade humana. Certo? Veja que a questão diz que os deveres eles são emanados, surgem dos valores. E ele citou aqui, na questão, ele citou esse dever, ele citou esse dever, ele citou esse dever. 3 deveres, né? Beleza. Se eu pegar aqui, ó, dedicação em tempo integral ao serviço militar, buscando com todas as energias o êxito e o aprimoramento técnico, profissional e moral. Está relacionado com que valor lá do artigo 7º? Não está relacionado mais com profissionalismo, não, com a constância. Está relacionado, ou seja, esse dever ele surgiu do profissionalismo, que é um valor. Se eu pegar aqui a abstenção do uso do posto, graduação ou cargo para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Não está mais com a honestidade, não. Não está ligado mais com a honestidade, não, com a lealdade. Também com o profissionalismo. Se eu pegar aqui, ó, exercício constante da função pública com honestidade, não aceitando vantagem devida. Esse dever não está ligado com a honestidade, não, que é um valor previsto lá no inciso 11. Se eu pegar aqui o dever, que é exercer a profissão sem discriminações ou restrições de ordem religiosa, política, racial ou de condição social, não está relacionado com a dignidade humana, não. Então, note que cada valor dos 12 elencado no artigo 7º, ele dá origem a um dever. E são 30 e poucos deveres, e cada dever ele está relacionado com um valor. Preste bem atenção, essa questão está correta. Questão 8.1. Aos militares do estado da ativa são proibidas manifestações coletivas de caráter reivindicatório ou de cunho político partidário. Vamos lá. Cadê a canetinha? Aqui. Aos militares estaduais da ativa, eu quero que você grife e lembre bem nessa palavra. Por quê, pessoal? Porque o nosso código traz expresso que são os militares da ativa. Eles não podem fazer, são proibidas a eles as manifestações coletivas. E as individuais? O código não fala. E para a nossa prova, é o código, é letra de lei, de caráter reivindicatório ou de cunho político partidário. E em relação a atos superiores, o que significa? Que o militar não pode se juntar com um grupo de militares e reivindicar por causa de algum ato de superior, se manifestar político partidariamente. Ele tem que fazer isso de forma individual. Quem é, professor? Os militares da ativa. E os inativos, meu amigo, o código não fala lá dos militares inativos. Então, bota na sua cabeça que para a prova é os militares ativos. Essa questão ela foi considerada correta. Está prevista aí no artigo 8º, parágrafo 3º. Lembre-se, do artigo 8º, os deveres é bom estudar, mas dê ênfase também nos parágrafos, que é o que costuma mais cair nas provas. Próxima questão. Ao militar do Estado em serviço ativo, é vedado exercer atividade de segurança particular e de comércio, ou integrar a administração ou gerência de sociedade empresária, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Novamente, essa questão foi tirada de um dos parágrafos do artigo 8º, e ele fala novamente em militar estadual de serviço ativo. Ele não pode exercer atividade de segurança particular. O que é isso, professor? É o velho bico, ou como os praças gostam de chamar, de ZIG. E de comércio, ele não pode, o militar não pode colocar um comércio, ou integrar a administração ou gerência de sociedade.
ser dono da empresa, ou um dos donos. Mas ele pode participar como acionista, cotista, como mandatário, comprar ações, vender ações, isso aí é permitido a nós da ativa. E os inativos? Novamente eu lhe digo, aluno, o estatuto, o código não fala lá no parágrafo 1º do artigo 8º do ativo. Deixa isso para situações práticas. Na prática, aí sim, às vezes pega um militar da inativa fazendo atividade, exercendo atividade de segurança particular e vão enquadrar ele em alguma coisa. Mas para a nossa prova é militar do serviço ativo. Questão correta, artigo 8º, parágrafo 1º. 8.3. A disciplina militar traduz-se no exato cumprimento dos deveres, em especial, na rigorosa observância e acatamento integral das leis. Acatamento integral das leis é o acatamento total. O cara tem uma lei e vai cumprir ela toda. Normas e ordens, na obediência às ordens legais de superiores, no emprego de todas as energias em benefício do serviço e nas manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres certos. Essa questão 83, ela foi tirada lá do artigo 9º, que ela fala é o capítulo que fala da disciplina militar. Ele diz o que é a disciplina, né, que é o exato cumprimento dos deveres, e na observância, acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, acatamento integral, total. E também ele cita algumas manifestações da disciplina. Quando é que a disciplina se manifesta no militar? Aí ele diz que é quando, na obediência às ordens legais superiores e no emprego de todas as energias em benefício do serviço. E nas manifestações, cadê o canetinha? E nas manifestações espontâneas, ou seja, surge voluntariamente do militar acatar os valores e os deveres. Quando ele faz isso, ele está sendo disciplinado. Essa questão é uma questão correta. Artigo 9º. Aí você olha lá o parágrafo 1º e os incisos. Próxima questão. O militar do Estado é o único responsável pelas decisões que tomar e pelos atos que praticar, inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como pela inobservância ou pela falta de exação no cumprimento de seus deveres. Divide essa questão em duas partes. Portanto, o superior hierárquico não responde solidariamente na esfera administrativa disciplinar com seu subordinado, nem incorre nas sanções da transgressão praticada por ele. A pergunta quando você faz, que quando termina de ler essa questão é: por quê? Por que o superior não responde? Ele é melhor do que os outros? Essa primeira parte está correta. O militar do Estado ele é o único responsável. E por ter aqui esse único responsável, que vai fazer você se confundir e dizer que o superior hierárquico não responde. Responde. Mas eu acho essa questão um pouco mais elaborada. Por quê? Porque o superior hierárquico vai responder, mas tem uns requisitos que ele responde. Quais são esses requisitos, professor? É quando o superior hierárquico presenciar o cometimento da transgressão e deixar de atuar para fazer a transgressão cessar imediatamente. Ou quando o superior concorre diretamente, por ação ou omissão, para o cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no ato. Nessas duas situações, o superior responde. Mas do jeito que está a questão aqui, se o aluno não tivesse lido o código, não tivesse maceteado, ele ia marcar como certo, porque ele diz assim, o militar é o único responsável. Logo, o superior hierárquico não responde solidariamente na esfera administrativa disciplinar. Aí você julga certo, porque você faz essa analogia. Mas para quem leu, por isso que eu digo que a questão foi mais elaborada. E outra, ficar atento aqui, ó. O superior hierárquico responde? Responde sim. Em qual esfera? Nessa esfera aqui, pessoal, ó. Ah, professor, e na penal militar? Se a questão estiver dizendo de acordo com o Código Disciplinar da PM, BM, ele vai responder somente na esfera administrativa disciplinar, porque a esfera penal, o penal militar, é outra instância, é outro código, é outra lei. E foge da alçada da polícia, da corporação, do bombeiro, para apurar. Então, na alçada das corporações militares, ele vai responder somente administrativamente. Se cair questão dizendo que o superior hierárquico responde solidariamente tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal, está errado. Isso eu estou dizendo que ele não vai responder na esfera penal? Não. Logicamente, ele pode também responder lá na esfera penal. Mas o foco do código é dizer que ele vai responder também, prever que ele vai responder também administrativamente. Entendeu? Então, o superior hierárquico, ele responde sim. E incorre sim nas sanções cometidas pelos seus subordinados. Quando, naquelas duas funções, está lá no artigo, tem duas circunstâncias que causam isso, que é o artigo 11, nos seus parágrafos. Parágrafo 1º e 2º. Última questão.
são consideradas transgressões militares graves usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência ou no ato de efetuar a prisão e agredir física, moral ou psicologicamente preso sob sua guarda ou permitir que outros o façam. Essa questão aqui é uma questão que eu achei com um nível de maldade absurdo, porque ela saiu do artigo 13, do parágrafo 1º. Só que até aí, então, cair parágrafo, eu acredito ser normal, mas o problema é quando cai os incisos, porque nós sabemos que o artigo 13 ele é imenso, mas por causa dos incisos, são acho mais ou menos 150 incisos. E para o aluno, além de estudar o estatuto, a CGD, o código constitucional, ele tem que estudar, meu amigo, cada transgressão uma por uma, sendo que aqui é um rol exemplificativo, é maldade da banca. Mas vamos lembrar, essa questão foi em 2008 de Souza, pode cair essa questão agora em 2020? Cara, eu acredito que ele cobre mais os conceitos de transgressão grave. Que a gente sabe que as transgressões graves são as atentatórias aos poderes constituídos, às instituições, ao Estado, as atentatórias aos direitos humanos, aos de natureza desonrosa. Aí a gente sabe que é uma transgressão grave. Pode cair isso, pode, dizendo que transgressão média, as transgressões médicas são as transgressões são classificadas como médias desde que venham a ser. Aí diz o conceito das transgressões graves. Eu acredito que possa cair dessa maneira. Estou garantindo que não vai cair inciso? Não, porque está no código, pode ser cobrado. Está no código, pode ser cobrado. Mas foi de uma maldade tamanha, por quê? Mas assim, quem estudou mesmo o conceito, sabe o que é uma transgressão grave? Sabe que usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência, você está prendendo alguém, ou no ato de efetuar a prisão, meu amigo, você tá agredindo os direitos fundamentais do preso, é grave. Ou agredir física, aqui, ó, agredir, ó, física, moral ou psicologicamente. Cuidado que aqui pode caracterizar uma tortura. É grave, é contra os direitos fundamentais. Então, assim, foi uma questão maldosa? Foi, mas para quem leu o conceito de transgressão grave, certamente acertaria. O que é que eu aconselho aos senhores? Estudar os incisos e montar um grupozinho de estudo com 3, 4 camaradas em alguma rede social e criar questões só das transições e mandar no grupo. Ah, isso aqui é a transição leve, certo ou errado? Isso aqui é a transição média, certo ou errado? E mandar no grupo para a galera responder. E você lendo, e você baixando os aplicativos que tem aí nas lojas dos Play Store, Apple Store, e baixar os aplicativos de transgressões e estudar muito. Foi assim que eu fiz no meu tempo, no concurso de 2016. Estudei muito, criei a questão, mandava nos grupos do Facebook, grupo do WhatsApp. Baixei o aplicativo, esqueci até o nome, acho que é Transgressões, e resolvi as transgressões. Quando errava, ia ler onde eu errei, e assim ajudava a me massificar. Por isso essa questão aqui, deixa eu só colocar aqui o resultado, essa questão está certa, está prevista aqui. Chegamos ao fim daí, pessoal, de 10 questões no decorrer da semana. Tá muito corrido para mim, mas no decorrer da semana eu vou gravar as questões de 2012 do código e de 2016. Terminando, eu vou gravar videoaulas. Por exemplo, vou gravar uma aula primeira aula do Estatuto da PMCE e uma aula 1 do Estatuto da PMPI. E vou disponibilizar para vocês. Peço também que se inscrevam aí no canal para dar uma força, né? Já que é tudo aqui voluntário, gratuito. Vou preparar um materialzinho em PDF, vou disponibilizar lá no Instagram. Peço aos senhores que sigam a nossa página no Instagram, @táticoconcurso. Tático Concurso Oficial. E a minha pessoal, que é Michel Simplício 11. Facebook, Michel Simplício. Vou estar lá fardado dentro da viatura, a minha foto de perfil. Sigam, dê esse apoio, compartilhe com os amigos, joguem nos grupos aí. Desejo aos senhores bons estudos e qualquer dúvida, comenta aí que eu respondo. Valeu, pessoal!